O corpo humano, um milagre. Ao fundir-se com a matéria, o espírito eleva-a a níveis insuspeitados. Desaparece assim qualquer antagonismo entre matéria e espírito, pois ambos são criaturas de Deus, unidas de forma substancial do homem. A matéria, entendida como um complexo de forças materiais e orgânicas, adquire um novo modo de ser, tão novo que já não é possível falar de continuidade entre o corpo de um animal e o corpo de um ser humano. As teses evolucionistas revelam-se insuficientes perante a formidável novidade que representa o ser humano, quando comparado com as demais criaturas, mais ou menos semelhante a ele exteriormente. Notamos que essa insuficiência, sobretudo, não nos detemos somente naquilo que vemos, mas observamos a realidade e aprofundamos nela, refletindo sobre o que acontece com um homem e o que se passa na vida animal. As diferenças são tão profundas que as semelhanças empalidecem. A razão humana chega então a compreender aquilo que a fé católica afirma. No homem há algo de novo, de superior, que só pode ser criação direta de Deus. Esse algo é a alma espiritual que, ao ser infundida na matéria, a transfigura. Na realidade, nunca vemos o corpo humano como mero corpo, mas sempre como uma forma carregada de alusões à intimidade de um mundo rigorosamente pessoal. Sendo assim, o corpo não constitui o ponto final das nossas percepções, mas remete-nos para algo que está além e que o próprio corpo representa. O corpo humano é aquilo que é, um corpo, mas exprime também aquilo que não é, uma alma. A carne do homem manifesta algo latente, tem um significado e exprime um sentido. É a alma que captamos quando nos olhamos reciprocamente, nos olhos. Nesta janela da alma, que os olhos representam, aparece um complexo de sentimentos, de atitudes e de desejos. Um sorriso não é simplesmente a contração de determinados músculos faciais. É principalmente um fenômeno espiritual, que se revela sem necessidade de complicadas indagações. Dentro da unidade constitutiva do ser humano, percebe-se claramente, além disso, que é o espírito que domina os processos vitais, vegetativos e sensitivos. É também ele que vai moldando a fisionomia pessoal com modalidades, sobretudo naturais, desde o momento em que o embrião assume a pequena massa do óvulo fecundado. Compreende-se bem esta realidade quando o encaramos do ponto de vista filosófico, pois sabemos que é a alma que infunde o ser no corpo, fazendo-o participar do ser da alma. Mas não é o caso de aprofundarmos neste assunto, pois exigiria longas e árduas considerações, com certeza apaixonantes para os filósofos, mas de pouca utilidade para as nossas reflexões do momento. A verdade é que a alma consegue dar uma certa ideia de si mesma ao modelar o corpo e inscrever nele, paulatinamente, a sua história, através do comportamento geral dos seus membros ou do rosto. O rosto do santo e o do libertino refletem dois mundos diferentes, e nós, sem necessidade de um grande esforço de análise, mas pelo mero recurso ao senso natural, mais profundo que a própria razão, captamos a santidade ou o vício nesses rostos. Entre esses dois extremos, situa-se o rosto enigmático, volúvel e medíocre, como com frequência é o nosso. Realmente, somos pobres homens que não se afundaram no vício por pura misericórdia de Deus. Mas, oprimidos pela debilidade humana, encontramo-nos tristemente distantes da santidade. O corpo pode, pois, chegar a ser uma imagem completa da alma, um claro sinal do nosso mistério pessoal. É costume dizer, meio a sério, meio brincando, que um homem, ao atingir os 30 anos de idade, já é responsável pelo seu visual.
Pretende-se dizer com isso que, em torno dessa idade, o tempo transcorrido já foi suficiente para que uma pessoa imprimisse a sua personalidade no seu próprio rosto. Neste sentido, quando alguém tem o que se costuma chamar uma cara feia, de modo geral, o que ocorre é a feiura, está no seu interior. Certamente dizia Ortega y Gasset. E nisto tinha provavelmente toda a razão. No nosso aspecto físico e nos nossos gestos não transparece toda a nossa interioridade. Quem já conseguiu formar uma ideia completamente exaustiva de um objeto? Quem já viu, por exemplo, uma laranja inteira? Qualquer que seja o ângulo de observação, só poderemos ver a parte que está voltada para nós. O resto da sua superfície permanecerá sempre fora do nosso campo de visão. A única coisa que podemos fazer é girar em torno do objeto físico e somar os aspectos que, sucessivamente, nos apresentam. Mas o que não é possível é fazê-lo por inteiro e de um só golpe de vista, de modo a ter uma visão real e imediata. É oportuno não esquecermos esta observação muito simples, pois geralmente pensamos que o mundo material é algo completamente manifesto e que, pelo contrário, o mundo interior é completamente inacessível. Em ambos os casos, há um exagero. Os jovens, sobretudo, acham que a sua interioridade, que os seus vícios de caráter são um profundo segredo que trazem dentro de si, bem protegido pela materialidade opaca do corpo. Não é assim. O nosso corpo deixa a descoberto a nossa alma, anuncia-a ao mundo, vai gritando-a aos quatro ventos. A nossa carne é um meio transparente, no qual se refratam as luzes da interioridade que habita. Esta observação pode ser completa recordando que o corpo dificilmente engana. Pode-se tentar falsificá-lo, obrigá-lo a realizar o mal, mas esse comportamento não é espontâneo nem normal. Entre as pessoas sãs existe uma diferença entre o gesto estudado para enganar e a expressão natural do corpo, na qual sempre se reflete a verdade. Esta diferença constitui um dos sinais da mentira. O menino que não se sabe mentir, o homem reto que vez por outra mente, seja por fraqueza ou por cortesia, fazem-no, em geral, tão grosseiramente que se traem. Este tipo de malogro é o sinal da nobreza e da transparência da alma através do corpo. Uma linguagem deve ser respeitada. A maravilhosa expressividade do corpo humano está concentrada em algumas regiões, ainda que o corpo inteiro, visto no seu conjunto harmônico, reflita também atitudes e sentimentos interiores. Um amigo arquiteto fazia-me notar que o corpo humano pode ser entendido não apenas como um conjunto de membros e órgãos harmoniosamente dispostos, mas também como uma pluralidade daquilo que ele chamava unidades anatômicas. Pareceu-me uma expressão bastante feliz para falar com precisão do pudor, sem ter que pôr de pernas para o ar as suas leis. Todas as unidades anatômicas do nosso corpo possuem um certo significado, dizem, significam ou exprimem alguma coisa, mas é conveniente distinguir entre expressão e significado. Recorremos à palavra expressão para indicar aquilo que acontece quando um fenômeno material nos revela outros de caráter espiritual. Já significado remete àquilo que um fenômeno manifesta fora de um âmbito estritamente espiritual. Tudo que exprime alguma coisa também a significa, mas nem tudo o que significa exprime. Pois bem, qualquer dos elementos que chamamos unidades anatômicas possui um particular significado, que vai da suma expressividade ao mero dado material. Podemos supor que o corpo glorificado, encontrando-se em plena harmonia com o espírito, será sumamente expressivo, mas, no nosso atual estado de natureza decaída, também a expressividade do corpo humano sofreu uma considerável redução.
Contudo, o rosto continua a ser singularmente expressivo. A sabedoria de um homem, diz a Escritura, ilumina o seu semblante. Eclesiástico 8:1. O rosto é, com efeito, a unidade anatômica por antonomasia, pois revela a alma, o seu estado, a sua atitude. Somente por meio da violência é possível torná-lo tão transparente, e há ocasiões em que é praticamente impossível fingir. Podemos, pois, dizer que o rosto é a parte mais pessoal do corpo humano, justamente porque mais que nenhuma outra desvenda a alma. É a parte mais transparente, a que inadvertidamente nos transporta para o mundo interior da pessoa, já que o olhar penetra facilmente através da face, de modo espontâneo e imediato. Temos como consequência que, normalmente, o rosto não cria problemas sensuais, a não ser que se queira, e, portanto, não os cria também para o pudor. Olhar para um rosto é quase sempre um fenômeno espiritual. Desse modo, conhecemos uma pessoa com a sua personalidade, com aquele algo que transcende o corpo porque o supera. Ainda que, em menor grau, também as mãos são expressivas e alusivas. Um punho fechado, uma mão flácida, uma mão contraída exprimem, respectivamente, ódio, languidez espiritual ou um estado de tensão psíquica. A mão tem a sua linguagem e, às vezes, exprime o que se passa em nossa alma, muito mais do que o supomos. Diferentemente, o pé não exprime nada, só significa e pronto. É apenas um instrumento para caminhar se diz algo mais. Falo passando despercebido, como parte de uma totalidade que contribui para apresentar um todo harmonioso e belo. Não é o caso de entrarmos em detalhes. O que interessa é compreender que o corpo humano se compõe de unidades anatômicas, dotadas de força expressiva ou ao menos de significado. Dentro desta ordem de valores, há regiões do corpo que somente significam, isto é, não exprimem nada, pois não gozam da transparência que atribuímos ao rosto, por exemplo. Podemos dizer que são opacas, quando o olhar se detém em alguma delas, não consegue ir mais longe, permanece bloqueado como se chocasse com um muro. Constata a mera manifestação da sua função instrumental, da sua razão de existir. Trata-se das unidades anatômicas mais impessoais, pois o espírito não pode exprimir-se de nenhum modo através delas. Além disso, tem aproximadamente o mesmo aspecto em todos os indivíduos e, portanto, não representam uma pessoa na sua peculiaridade, se a pessoa se manifesta claramente no rosto. Nessas outras regiões, permanece inteiramente oculta, já que a atenção é toda absorvida pela opacidade da matéria. Todavia, algumas dessas regiões possuem um grande poder significativo, sugerindo o prazer. Este é o único sentimento que essas partes comunicam ao homem concreto, de carne e osso, que em maior ou menor grau sempre traz consigo as desordens introduzidas na natureza humana pelo pecado original. Na verdade, ainda que muitos prefiram esquecê-lo, é evidente que cada homem chega ao mundo com esse pecado às costas, com a consequente desordem nas paixões, com um olhar em certo sentido ofuscado, com uma espécie de torpor para as coisas do espírito e convertido, isto é, demasiado propenso às materiais. Esta é a razão pela qual uma realidade em si mesma, nobre e honesta, como a nudez do corpo, se torna para o homem uma incitação ao prazer. Um prazer também em si mesmo bom, mas nem sempre bom, pois só encontra sua justificativa e santificação na relação conjugal casta e aberta à procriação. Fora desse contexto, provocar o prazer é pecado grave ou mortal, como indica a sã teologia. E provoca-se o prazer, ou, ao menos, corre-se o grave risco de provocá-lo,
quando se descobrem ao olhar dos outros aquelas unidades anatômicas impessoais que por si mesmas não dizem nem sugerem nada além do prazer. Somente motivos relacionados com a saúde ou a higiene criam em torno do corpo descoberto uma atmosfera que, normalmente, torna-se a nudez inócua, ainda que mesmo nesses casos não devam faltar as devidas precauções. Portanto, à exceção das circunstâncias em que a paixão é vivificada e revestida pelo espírito, o límpido amor conjugal, ou pela dor, a cura de uma doença. Desnudar essas unidades anatômicas é, tanto para o homem como para a mulher, uma espécie de despersonalização voluntária, além de uma grave falta de respeito à dignidade própria e alheia. Tais ações equivalem a pôr-se num nível infra-humano, reduzir-se ao estado de coisas, de objeto, mulher-objeto, homem-objeto, de mero instrumento de prazer sensual. No fim das contas, não são outra coisa que prostituição, ainda que não se chegue à relação carnal. Há diversos modos de prostituir-se, e não é o menos grave aquele que deriva de a pessoa transformar-se a si mesma em porno-manifestação para quem o desejar. Atualmente, muitos lugares, praias, piscinas e etc., convertem-se em autênticos centros de prostituição, nos quais, sobretudo, a mulher se prostitui insensatamente, desde a adolescência, tornando-se cúmplice de inumeráveis pecados que, no seu conjunto, vão contaminando a atmosfera espiritual que a humanidade respira. Muitas mulheres manipuladas como brinquedos pela moda, que nos seus tirânicos ditames se aproveita tanto dos baixos instintos como da estupidez humana. Condicionam-se pelo o que dirão, pela frivolidade e pela vaidade sem perceberem, ou talvez sem quererem perceber, o terrível dano que causam a si próprias e aos outros. Justamente por todos estes motivos é urgente, hoje, recuperar a capacidade de ver aquilo que, no fundo, a consciência não cessa de repetir, ainda que à nossa volta tudo e todos tentem silenciá-lo. Uma questão de centímetros. Podemos observar anteriormente que a visão é o sentido mais próximo do intelecto, pois é com ele que se articula mais intimamente. Visão e intelecto convergem para uma só aspiração, a totalidade. Aborrece-nos compreender as coisas pela metade. Basta conhecermos uma parte de determinada realidade para desejarmos conhecer o todo e procurarmos a maneira de satisfazer esse desejo. O conhecimento do homem começa sempre pelos sentidos. Quando estes começam a conhecer alguma coisa, o intelecto, mediante a vontade, ordena-lhes que prossigam as suas investigações, harmonizando-se com eles. Os sentidos, por sua vez, na medida em que a vontade atualmente já não possui o pleno domínio sobre os atos próprios daqueles, arrastam as demais faculdades na direção dos seus próprios apetites, de modo que se cumpre frequentemente o dito segundo o qual a fome se junta com a vontade de comer. O homem só contempla uma das faces da lua. Esta aparece-lhe como algo interessante e, nessa medida, cria nele o desejo de contemplar a outra face. De igual modo, ver uma unidade anatômica é realmente um poderoso apelo para ver a unidade do corpo. Este fenômeno humano, este processo lógico, aliás, baseado também na experiência, pode iluminar os motivos pelos quais podemos afirmar, sem medo de errar, que a maior parte das peças atuais de banho são provocantes, pois não só deixam à descoberta unidades anatômicas que nada exprimem, isto é, não dizem nada além do prazer sensual. Como, e isto é o pior,
cobrem apenas pela metade essas unidades, convidando-o a ver um pouco mais. O efeito que produzem é ainda mais nocivo do que uma nudez integral, e não é o caso de voltar a explicar por que não se deve descobrir o todo. A verdade é que um certo vestir-se às meias é algo provocante, queiramos ou não. E se todos devemos tê-lo bem presente, é especialmente oportuno que os jovens tomem consciência disso, que as mães saibam que é assim. Chega, então, um momento em que 1 centímetro a mais ou a menos pode adquirir grande importância, pois esse centímetro a mais deixa intuir uma unidade anatômica impessoal, fazendo com que toda a roupa se torne assim provocante. Por esse centímetro, a personalidade esvai-se e o corpo perde transparência à vista do próximo. Torna-se opaco. Preenche então facilmente todo o campo visual das percepções, transformando-se em um mero objeto absorvente. Perde a sua originalidade pessoal e, consequentemente, a sua dignidade. Nasce assim uma perturbação devida ao repentino e consciente predomínio da animalidade sobre a personalidade, própria ou alheia, perturbação que é causada por um estímulo objetivamente inoportuno. Trata-se de uma reação instintiva da pessoa, que se sente ameaçada pelo despertar prepotente de impulsos psicofísicos particularmente fortes, como são os impulsos sexuais, mais do que o estímulo de outra natureza. No entanto, sucede que, quanto mais se fala da dignidade da pessoa humana em geral, tanto mais diminui a consciência dessa dignidade. Paradoxo curioso, que só se compreende quando se repara que, sob a máscara da sinceridade, se esconde uma hipocrisia superlativa. Embora sempre tenha existido, talvez em outras épocas a hipocrisia estivesse menos disfarçada. Parece que nos dias em que se desfralda a sinceridade como palavra de ordem, a hipocrisia se tornou mais hipócrita do que nunca, e não ausente, como alguns poderiam supor. Agora já não se sabe onde se encontra, pois está em quase toda a parte, apresentando-se até sob a aparência de autenticidade. Andou-se criando assim um clima em que o pudor foi atirado pela janela em nome da naturalidade. Não nos deveria surpreender que até o verdadeiro amor acabe por rarefazer-se. O amor é sempre algo pessoal e personalizante, que se dirige a alguém, você, a uma pessoa e não a um corpo anônimo. Orienta-se para um você, original e insubstituível, mas o que se costuma ver hoje em dia não vai além de corpos opacos, impessoais e, como tal, passíveis de substituição. Os usos sociais relativizam até certo ponto as leis do pudor, mas só até certo ponto. Por outro lado, é de todo impossível que o pudor desapareça sem que se façam notar rapidamente as consequências em todos os aspectos da vida pessoal e da sociedade, mesmo supondo que a moda atual nos trajes de banho ou nas demais peças de vestuário não provoca realmente nenhum pecado, o próprio modo desavergonhado de comportar-se com o corpo. Como se o pudor não impusesse nada, determina um clima de naturalismo não transcendente, que leva a um progressivo obnubilamento em relação aos valores espirituais e, em última instância, a Deus. Por outro lado, habituar-se a andar quase sem roupa, mesmo que seja num lugar onde sempre foi normal vestir roupas mais leves, equivale a anular as exigências do pudor. Deste modo, dificilmente se conseguirá preservá-lo em outros lugares, em que, sem haver necessidade de sutis argumentações, a falta de critério reto conduz imediatamente ao erotismo, já sem nenhum tipo de disfarce. Um exemplo: se para praticar determinado esporte é necessário e conveniente vestir uma roupa mais curta e apertada, nem por isso se poderá pensar que já não há por que preocupar-se com o pudor no esporte. Ao suprimir essa preocupação, nas práticas esportivas não se trata de
obsessionar-se, mas de tomar cuidado. Pouco a pouco se irá esquecendo a necessidade de viver o pudor em qualquer situação, neste caminho de repressão ao sentido do pudor. Chegar-se-á a um ponto em que a sua voz já não será perceptível, do mesmo modo que as pessoas podem acostumar-se às fraudes, aos furtos e até aos assassinatos. Na enorme e viva engrenagem que constitui a vida em sociedade, cada peça deve estar situada exatamente no lugar que lhe compete. Do contrário, todas as relações sociais terminarão por desconjuntar-se, ou pelo menos se ressentirão de desordens localizadas. O pudor é uma peça que, a princípio, pode parecer de pouca importância, mas é dele que depende em grande parte o controle dos impulsos sexuais. Se estes tiverem livre curso, acabarão por transformar os homens em opressores ou oprimidos, em escravos, pois, não obstante certas convicções ingênuas, não existe nada na anarquia que possa semelhar-se à liberdade. Ali impera a lei do mais forte, e a lei não parece ser a mais adequada para promover a justiça. Tão louvada por todos, menos ainda para estabelecer a verdadeira caridade, de que tanta falta sentimos. Tudo isso porque não ocupa o seu lugar exato essa peça de aparência insignificante que é o pudor, e esta conexão entre a perda do pudor e do seu significado, por um lado, e a barbárie que hoje aflige a nossa sociedade, por outro, conexão que poderá parecer exagerada devido à aparente desproporção entre causa e efeito, é dramaticamente real, porque raramente é objeto de uma reflexão adequada. A tutela da interioridade. Se o pudor é realmente a reserva peculiar da intimidade, se é realmente o requisito indispensável para que o próprio eu, a pessoa, conserve toda a sua riqueza, se a falta de pudor dilui o caráter pessoal das relações humanas, então podemos concluir que, onde falta o pudor, o ateísmo está presente de forma inevitável, pois o encontro com Deus realiza-se sempre no próprio núcleo da intimidade pessoal. Como poderá falar com Deus, que é o ser pessoal em grau supremo, quem está habituado a tratar de todo modo praticamente impessoal os seus semelhantes e até a si próprio? Naturalmente, pode-se frequentar uma praia onde os trajes sejam em geral extremamente sumários, sem contudo cometer o pecado de luxúria. Mas na prática, a intimidade pessoal vai perdendo força, vigor e valor. Paralelamente, há um empobrecimento da vida interior, tornando-se cada vez mais difícil a relação com Deus, que, ao contrário, deve ser sempre mais íntima, sempre personalíssima. Do resto, ao perder-se o pudor, perdem-se também os bons costumes e, como é sabido, quando a conduta não se adapta à fé, vai minando-a até eliminá-la por completo. É, pois, evidente que os pais que consentem que as filhas se vistam de maneira provocante não só se tornam cúmplices dos pecados que as suas filhas, e muitos outros que sucumbem a essas situações, podem cometer, mas também do progressivo empobrecimento da fé delas. Muitos pais lamentam-se da perda do sentido religioso dos seus filhos e não percebem que são diretamente responsáveis por essa espécie de vergonhosa prostituição, sem sequer repararem na gravidade do problema. Um interlocutor relutante poderá talvez ainda mostrar-se pouco convencido e repetir que tudo é uma questão de condicionalismos sociais, de convencionalismos, de costumes, de intervenções e ou preconceitos religiosos, e que, se a criança se habituasse a ver gente sem outra roupa, além da pele, o erotismo não a dominaria ao atingir a idade adulta. A sociedade continuam a envergonhar as naturalistas. Seria mais pura, como é a dos países avançados, e a pornografia
não escandalizaria ninguém. A liberação do sexo evitaria complexos desnecessários. Da boa saúde psíquica dos indivíduos derivaria a almejada liberdade social, isto é, aquela paradisíaca condição de indiferença e insensibilidade que hoje a beatice outra vez em voga transforma em tentação e pecado. Segundo esse ponto de vista, deveríamos alegrar-nos pelas circunstâncias de a televisão, o cinema e a imprensa apresentarem insistentemente imagens que até ontem seriam consideradas inoportunamente provocantes. Contra semelhante tese, escreveu já há alguns anos J.M. Pero Sanz. Não estou certo de que semelhante abundância traga consigo insensibilidade e indiferença. Fenômenos como a contracepção, a gravidez extramatrimonial, o aborto, não parecem ter desaparecido de uma sociedade na qual, teoricamente, todos estariam imunizados contra qualquer provocação. Ouvimos 1000 vezes essa história da mudança dos costumes e da sensibilidade. Contudo, o que jamais ouvi é que, como consequência de semelhante habituação, hoje seja mais fácil viver a virtude da castidade. E no século passado, transcrevendo no seu breve romance uma sonata para Krauser, as palavras do Senhor referidas por Mateus: Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar uma mulher, desejando-a, já adulterou com ela no seu coração. Mateus 5:28. Leon Tolstói comentava-se com uma sentença dura, crua, que mais tarde retificaria como tantas outras de suas afirmações. Vale a pena, contudo, refletir um momento no seu possível significado. Estamos habituados a mascarar com uma nuvem de poesia o aspecto animalizado do amor físico. Somos porcos, não poetas, e é oportuno que o saibamos. Certamente, nem tudo é poesia neste mundo, como nem toda montanha é feita de tomilho, ainda que haja tomilho nas montanhas. De igual modo, nem sempre é amor o que chamamos amor. Esta palavra foi tão distorcida que os adultérios são designados como amantes. E assim, a base de trapacear com termos como sinceridade, naturalidade, espontaneidade, liberdade. Muitos acabaram por convencer-se, ao menos assim o pensam, de que tudo é candura debaixo do sol. Parecem ter esquecido, se é que chegaram a saber, que o homem foi expulso do paraíso e que já não habita nele. Está claro, por outro lado, que se podem violar as leis do pudor sem deixar à mostra sequer 1 centímetro de pele. Basta, por exemplo, usar uma roupa mais apertada, ou ressaltar artificiosamente as unidades anatômicas mais impessoais e inexpressivas. Além disso, sabemos muito bem que um imperceptível gesto intencional pode desencadear uma tempestade. É necessário, por isso, prestar atenção aos detalhes. O pudor, como qualquer virtude, baseia-se sobretudo em pequenas coisas que merecem o nosso cuidado, tanto como as grandes, pois quem é fiel no pouco também o será no muito. Mateus 25:21. Aliás, observamos que, quando o senso comum se enriquece pelo sentido sobrenatural, torna-se também saber como adequar o vestuário, o gesto e o comportamento a todas as circunstâncias e como desmascarar as orientações da moda que não se conciliam com a honestidade requerida pela dignidade do ser humano. São as mães que têm, acima de tudo, o dever de educar os filhos e as filhas no sentido do pudor, de modo a consolidar neles esta formidável defesa da intimidade, que é também condição indispensável para o enriquecimento interior e para a abertura aos valores mais altos de uma vida autenticamente humana e cristã. O pudor é um sentimento natural, mas requer também uma delicada educação, segundo umas normas que se repetem em outras situações. Ninguém duvida
de que roubar é transgredir uma lei natural e divino positiva. Todavia, deve-se ensinar as crianças a não se apropriarem dos bens alheios, e ao educá-los nesse sentido, nenhuma pessoa sensata pensa estar cometendo um atentado à liberdade da criança, nem causando-lhe um trauma. Procura, antes de mais nada, ajudar a natureza e a própria pessoa a cumprir os seus fins, a realizar as suas mais altas possibilidades. Dentro desta perspectiva, dizer que o sentido do pudor deve ser educado não significa negar o seu caráter natural, mas afirmar justamente o contrário, que a traição ao pudor é uma traição à natureza. E não há dúvida de que a natureza traída vinga-se sempre, fazendo o traidor pagar caro. Pode uma mãe ou um pai, naturalmente, admitir que as filhas não conheçam as consequências de certas roupas, comportamentos ou gestos? Sendo mais claros, pode-se permitir que as filhas vistam certas minissaias e biquínis? Outros detalhes devem ser estudados caso por caso. Com certeza abre-se aqui um imenso panorama à prática de uma daquelas obras de misericórdia que aparecem nos bons catecismos da doutrina cristã. Vestir os nus. Na verdade, a nossa sociedade deveria ser mais misericordiosa, começando pelos seus representantes mais à vista. A realidade é que o pudor não está em conflito com a elegância, antes é exigido por ela. Por pouco que se reflita, concluir-se-á que não existe elegância onde falta o pudor. Mais precisamente, o pudor é a afirmação da supremacia do espírito, a exaltação da personalidade humana, a fineza do verdadeiro pudor, escreveu Jean-Baptiste Torelot. Promana de altos pensamentos e fortes paixões, não de mentes fechadas, embotadas por preconceitos contra tudo o que é carnal. Uma dessas fortes paixões é o domínio sobre si mesmo, através do qual se possui e se domina a própria personalidade, a própria intimidade. Mas isto não acontece quando o corpo, que é algo extremamente pessoal para o ser humano, está abandonado à posse, ao menos intencional, de qualquer um. Desse modo, o corpo e também a pessoa a que este pertence transforma-se em coisa de ninguém, pela própria circunstância de ser coisa de todos. E então se pode dizer com toda a força popular que tem a expressão que aquela pessoa, assim abandonada, é de quem a quiser. Esta é a realidade. Quando a mulher perde o pudor, rompe a integridade do seu próprio mistério, aquilo que lhe permite ser mais do que um simples objeto, uma pessoa. Existe aqui algo essencialmente misterioso e inexaurível, de certo modo eterno e infinito. Abdicando do pudor, a mulher fecha as portas ao amor, pois este só é capaz de desenvolver-se num ato, num momento ou num clima de intimidade. Não é possível falar de amor na ausência deste gênese pudica e maravilhosa. O pudor preserva o mistério, que é essencial à mulher. O que não é misterioso não é capaz de oferecer um interesse duradouro. A realidade atrai a atenção ao representar-nos algum enigma. Mas quando o mistério desaparece, passa-se adiante, esquece-se o passado. Uma mulher sem pudor é algo exaurível, sem mistério. Rapidamente desaparece o seu encanto e invade o vazio, paulatina ou subitamente. A angústia morderá a sua alma, talvez irremediavelmente. A princípio, quando descobre o seu corpo, a mulher desprovida de senso comum. É este sentimento que falta em tais casos, de modo transitório ou permanente. Pensa ter conquistado feminilidade. Todos percebem, porém, que se trata de um corpo sem alma. O corpo aviltou o que havia de misterioso e necessário, aviltou a própria alma. E o que é uma mulher sem alma? O que é uma mulher desumanizada? O que restou da sua feminilidade?
a mulher perdeu estupidamente a melhor de si mesma. Desvaneceu-se para sempre o perfume da sua verdadeira feminilidade e só resta um recipiente vazio. Com um pouco de bom senso, essa mesma mulher poderia ter embelezado tudo com a sua presença, com a sua alma enriquecida pela prática das virtudes humanas e daquelas outras mais especificamente cristãs. As mais puras características da sua pessoa ter-se-iam mostrado nos seus olhos, no seu sorriso, nos seus gestos, no seu porte. Ao invés disso, um corpo sem alma apodrece e empesta tudo, pois sem alma, o corpo é um cadáver em vias de putrefação. Em tais condições, a alma incorruptível torna-se quase uma alma sem alma, na qual nada há, exceto uma pavorosa solidão. Não ser cúmplices. Se a mulher perder a alma, e a alma segundo o catecismo e conforme ensina a fé, é só de Deus para Deus e nada mais do que para Deus, e deve ser colocada por amor dele nas suas criaturas para ordená-las para ele. O que será da alma, do mundo e da humanidade inteira? O que será do homem se a mulher deixar de ser a guardiã e defensora daquilo que lhe é mais íntimo? Como pode pretender não ser olhada como objeto se ela mesma se mostra como objeto? Por que compra revistas e as sustenta economicamente, portanto, ou assiste a espetáculos em que a mulher não passa de uma coisa, mero instrumento, trapo sujo e repugnante coberto, isso sim, de quinquilharias e ouropéis? Como é possível que consinta em ser cúmplice de repugnantes interesses masculinos? Porque não defende verdadeiramente a sua dignidade com atos mais do que com palavras, fugindo de posições e comportamentos equivocantes feministas? Em suma, se quer promover a mulher, a primeira coisa a fazer é vesti-la com simplicidade e elegância. E isso implica ater-se, antes de mais nada, às leis fundamentais do pudor e da modéstia. É uma batalha que vale a pena ser travada, pois existe algo no aspecto e na atitude de uma mulher que permite ao olhar do homem descobrir nela aquele algo a mais do que o corpo, mais do que um objeto, que é a sua alma, a sua pessoa, aquilo que chamamos personalidade. Trata-se de uma vida interior impalpável, mas rica e por isso irreprimível, capaz de traduzir-se ao exterior em 1000 detalhes que mal podemos notar, mas que criam no ambiente um clima único e oferecem um verdadeiro serviço ao facilitarem a elevação do pensamento. Deste modo, ao invés de encolher-se sobre um corpo opaco, sem alma, o olhar é capaz de atingir as regiões mais profundas da pessoa, chegando a esse ponto em que se descobre a imagem de Deus, que é a criatura humana. Sociedade e pudor. Carlos Alberto de Franco. O homem diferencia-se do animal porque o seu comportamento não depende do instinto automático. Precisa do alicerce dos valores, e quando destrói esse alicerce, torna-se capaz de qualquer desvario e corre o risco eminente de afundar-se individual e coletivamente. A moral, esse conjunto de valores que regem os atos humanos, não é, como querem crer alguns ideólogos da indústria cultural, um simples verniz que retoque as aparências do universo humano. Ao contrário, é a própria condição de sobrevivência do homem neste mundo. Por isso, torpedeados os valores, é todo um universo que desmorona. No plano individual, a pessoa transforma-se num marginal desprovido de princípios e de rumo. Mas não são só esses marginais, organizados em falanges para o que der e vier, que se deixam dirigir
pela razão cínica. Crescentemente, são todas as camadas sociais que assumem uma visão pragmática e negativa da vida, com a consequente generalização da corrupção, da irresponsabilidade e do caos. Esta digressão é necessária para se entender o alcance social da virtude do pudor, ao contrário do que afirmam alguns. Não é mera questão de convencionalismo transitórios. Na verdade, esta é uma das virtudes que possui um grau mais alto a discreta eficácia de um alicerce. O menoscabo pelo pudor produziu, ao longo dos tempos, fissuras que acabam implodindo civilizações inteiras. Quando quisermos destruir uma nação, devemos destruir a sua moral. Assim, ela cairá em nossas mãos como um fruto maduro. A receita de Lenin, carregada de cínico realismo, sintetiza a tática adotada por todos os sistemas de dominação humana. Uma sociedade narcotizada pelo erotismo é presa fácil dos interesses ideológicos, políticos e econômicos. A pornografia, estupinda violência, foi amplamente instrumentalizada pelos partidários de Hitler. As bandeiras da liberdade sexual e da abolição da censura moral, desfraudadas pelos partidos de inspiração gramsciana, têm propiciado excelentes dividendos políticos. E também a indústria pornográfica, livre do desconforto da clandestinidade, fatura em cima de uma ficção de liberdade. A experiência cotidiana, contudo, confirma os estudos realizados no mundo inteiro acerca das consequências negativas do erotismo. Ninguém pode considerar-se imune aos efeitos degradantes da pornografia ou a salvo da erosão dos valores causadas por ela. A pornografia aberta ou a camuflada deprecia a sexualidade, perverte as relações humanas, explora os indivíduos, especialmente as mulheres, os jovens e as crianças, destrói a vida familiar, inspira atitudes antissociais e debilita a vibra moral da sociedade. A proteção dos valores morais, sem as quais a sociedade entra em desagregação, é um ato de legítima defesa social. Não há dúvida, portanto, de que o pudor é um bem que a lei deve resguardar, punindo as transgressões que o ofendem. É indiscutível que o cidadão comum ganhou maior sensibilidade para os assuntos referentes à preservação do meio ambiente. Todos sabem que não se pode impunemente destruir uma mata, eliminar uma espécie animal e etc. Todos, em maior ou menor grau, são capazes de intuir que a natureza tem regras que precisam ser respeitadas. Pois bem, se a intervenção do Estado se impõe no combate às práticas predatórias e à poluição do meio ambiente, é igualmente necessária na defesa da sociedade contra os efeitos nocivos da contaminação moral. Argumentos falaciosos são esgrimidos na tentativa de impedir a intervenção do Estado no campo da moralidade pública. O aspecto da censura política, por exemplo, é utilizado como fator inibidor de qualquer esforço de controle moral por parte da autoridade pública. O artigo 5º, inciso 9 da Constituição Brasileira diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente da censura ou licença. O preceito constitucional, habilmente pensado no contexto, tem servido como argumento para bloquear a legítima intervenção do Estado na defesa da moralidade pública. Não se repara, porém, que essa mesma Constituição determina enfaticamente no seu artigo 221, inciso 4º, que as emissoras de rádio e televisão respeitem os valores éticos e sociais da pessoa e da família. O direito à liberdade de expressão, essencialmente vinculado à verdade,
e ao debate das ideias. Nada tem a ver com os abusos da obscenidade. Na verdade, a democracia, corretamente entendida, é o sistema que mais genuinamente respeita a dignidade da pessoa humana. Por isso, ao contrário do que pretendem os partidários da moral descartável, a atuação do Estado na defesa da moralidade pública é um dever democrático. Paradoxalmente, alguns defensores do abstencionismo do Estado em matéria moral são, ao mesmo tempo, os mais ardorosos propagandistas do intervencionismo estatal da economia e na educação. Ao longo dos últimos anos, houve uma revolução mundial no modo de captar os valores morais, seguida de mudanças profundas na maneira de pensar e de agir das pessoas. Os meios de comunicação social tiveram e continuam a ter um papel importante neste processo de transformação individual e social, na medida em que introduzem e refletem novas atitudes e estilos de vida. Na verdade, o cidadão médio, alheio a outras fontes de conhecimento e de pensamento, fica inteiramente exposto à influência dos meios de comunicação social, particularmente os eletrônicos. Estes são os verdadeiros canais de informação e, portanto, de formação da opinião pública. Assim, a própria consciência nacional, os padrões culturais e morais, as crenças, hábitos e anseios são em larga medida modelados por esses veículos de comunicação. É natural que exista uma conexão entre o que a mídia produz numa determinada sociedade e a realidade própria desta sociedade, pois o produto e o meio interagem reciprocamente em países de menor desenvolvimento cultural. Porém, a possibilidade de a mídia exprimir valores e concepções com relativa autonomia é muito maior. Na verdade, os meios de comunicação social vêm adquirindo uma espécie de monopólio sobre o tempo de lazer das pessoas, e lidar bem com esse monopólio seria a grande responsabilidade de todos os veículos. No entanto, em nome de um conceito distorcido de livre competição, pautado por meros interesses mercadológicos e pela crescente relativização dos valores morais, a mídia ultrapassou todos os limites da permissividade. A demissão da virtude do pudor, decreta por alguns veículos de comunicação social, é um paradigma dessa tendência. Basta um único exemplo: uma carta permeada de precoce amargura. Foi encaminhada recentemente à redação de certa revista brasileira por uma menina de 13 anos do Recife. Contava ela que aos 11 anos passava dia e noite diante da televisão. Aprendi desde então a ver tudo com malícia e, em consequência, amadureci antes do que devia. Que país é este que nos passa a irresponsabilidade de uma promiscuidade sem fim? A carta é o grito de revolta de alguém que teve a infância sequestrada pela violência da mídia. A dramaticidade do recado merece reflexão. Os meios de comunicação social, particularmente a televisão, tornaram padrão um tipo de liberalidade inimaginável em nações civilizadas. Nos Estados Unidos, país reconhecidamente democrático, existe a Federal Commission of Communication, ligada ao Congresso que acompanha o desempenho das televisões. Há, além disso, uma lei federal proibindo pornografia e programas obscenos, a Communication Act, mas as próprias emissoras têm os seus códigos e eles são cumpridos com rigor. Na rede NBC, as modelos são obrigadas a usar pelo menos alguma peça sobre o corpo em comerciais. Piadas sobre drogas e sexo são vetadas na ABC. São apenas exemplos de como um meio de comunicação poderoso
precisa preocupar-se com detalhes, pois é a soma dos detalhes que determina o conjunto. Na França, a Haute Autorité Audiovisuelle, composta por 90 membros, não só assessora o legislativo, mas também fiscaliza o cumprimento da legislação. Entre nós, porém, bastam alguns minutos de programação para se reparar que algumas emissoras de televisão vivem num eterno carnaval. Apesar de mais de uma pesquisa ter mostrado que o telespectador brasileiro deseja ver programas sérios, nos quais a realidade nacional seja discutida de forma adulta no noticiário, nas novelas, nos filmes e etc. Os próprios espectadores condenam os palavrões e o sexo apelativo, o que é, sem dúvida, um veredito contrário aos produtores e publicitários. É característica essencial da democracia respeitar as diferenças de opinião, porque de fato e de direito o modo de pensar de todos os cidadãos merece respeito. Segmentos reduzidos da sociedade, contudo, modelam quase que o cavaleiro sobre a realidade nacional, a cosmovisão de todo um povo. Por isso, é possível exportar através da mídia para todos os rincões do país um padrão uniforme de pretensos valores, de estilo de vida, próprios de pequenos estratos sociais, que se querem impor a todos sem a menor consideração pela fisionomia do país real. Além disso, por mais que a sociedade tenha mudado, tenho a certeza de que o pretenso realismo que se alardeia como justificativa para overdose de licenciosidade que invade os lares não retrata a realidade vivida pela maioria esmagadora da população. Como lembrou alguém, ainda há muita gente que cultua os valores de sempre, os quais dão sentido à dignidade, ao ato de viver. Ainda há pessoas que, diante do vizinho doente, correm a socorrê-lo e sofrem por uma criança abandonada e estendem a mão a um amigo e rezam e choram pelas vítimas de uma tragédia ou de uma violência como qualquer ser humano, a pretexto, no entanto, de mostrar a vida como ela é. Arma-se um desfile daquilo que a natureza humana é capaz de produzir de mais sórdidos e abjeto. Aberrações e situações patológicas, apresentadas num clima de normalidade, bombardeiam salas de cinema e programas de televisão. E a excessivo apelo sexual já não se limita ao horário destinado ao público adulto, que também não pode considerar-se imune aos efeitos degradantes da pornografia. Curiosamente, uma portaria do Ministério da Saúde determinou que a propaganda de cigarros nas emissoras de rádio e televisão só será permitida no horário reservado ao público adulto. Não deixa de ser paradoxal. Efetivamente, os paradoxos são eloquentes e refletem o brutal equívoco de uma cultura que agride a dignidade da pessoa humana. A Política Nacional de Prevenção da AIDS, por exemplo, é um paradigma dessa tendência. Limite o número de parceiros e faça sexo com segurança. A mensagem institucional, profundamente desumanizadora, transforma a autoridade pública em cúmplice e promotora da dissolução dos costumes. A última novidade está nos métodos de educação sexual. Há até jogos para ensinar o que é a AIDS, em que o garotinho ou a garotinha que vencer ganha um preservativo. Como disse alguém, não se cura o avarento dizendo-lhe que se dedique cada vez mais ao seu vício, mas fazendo-lhe ver, com a paciência necessária,
que a vida humana é algo mais amplo, mais rico e mais profundo que a mera ânsia de acumular dinheiro. Da mesma forma, os desvios de origem sexual não se curam levando as pessoas a dedicar-se sem complexo de culpa a todas as formas possíveis de atividade sexual. As ideias de tabu, repressão e libertação, habilmente manipuladas, exercem um autêntico patrulhamento comportamental. O despudor é saudado como manifestação de modernidade. A decência, contudo, é estigmatizada como anacrônica. As reportagens sobre comportamento veiculadas nos principais meios de comunicação social reforçam a artilharia da nova moral. Quando uma situação se corrompe, a primeira corrupção se dá na linguagem. Esta afirmação do escritor Octávio Paz foi confirmada por um triste episódio envolvendo a publicação de um ensaio que reuniu fotografias de meninas de 10 a 17 anos, semi ou totalmente nuas e em poses sensuais. O coordenador das Curadorias da Infância e da Juventude de São Paulo, apoiado no Estatuto da Criança e do Adolescente, determinou que se abrisse um inquérito policial para apurar as responsabilidades. Procurou-se justificar a lamentável iniciativa mediante um barroco equilíbrio semântico. Nudez não é pornografia e sensualidade não significa falta de pudor, afirmaram alguns. A liberdade de expressão está sendo comprometida, reagiu ao autor do ensaio, insinuando que, por trás da intenção do curador, estaria a tentativa de ressuscitar controles autoritários. Para a mãe de uma das meninas de 10 anos, o trabalho foi espetacular, muito artístico, e o pai esgrimiu o surrado argumento: a malícia está na cabeça deles. O caso das ninfetas, que chocou a opinião pública, não é um episódio isolado. Recentemente, o suplemento de um jornal noticiou que os estudantes da 7ª série de um colégio de São Paulo, com idade entre 12 e 13 anos, encenaram uma peça que, a princípio, deveria ser apenas o trabalho final dos alunos da cadeira de teatro. Já no fim do espetáculo, uma das atrizes virou-se para a plateia e perguntou a uma das mães qual seria a idade para que a filha, também integrante do elenco, tivesse a primeira relação sexual. Os adultos riram, simulando naturalidade. A mãe levantou-se e argumentou que a escolha caberia à própria filha. Cada um sabe quando está pronto para assumir a sua sexualidade, disse. O diálogo reproduzido no suplemento é exemplar. Reflete com crueza a subversão do próprio sentido da maternidade. Indica, além disso, que o clima de decomposição moral já minou os alicerces da própria família. Na verdade, o veneno contra a virtude do pudor vai sendo pouco a pouco instilado pelos meios de comunicação em todas as estruturas tradicionais. O empenho do aliciamento é evidente. Basta pensar, por exemplo, no marketing de naturalidade com que certa publicação pornográfica promove a nudez de conhecidas figuras do mundo esportivo, artístico e etc. Tal comportamento, festejado com declaração de apoio da família, de amigas e de namorados, indica o grau da cumplicidade a que se chegou. E a própria mulher, mãe, irmã, namorada, esposa, com a destruição da sua identidade, transforma-se em combativa militante da nova moral. A guerra contra a virtude do pudor é uma realidade que acarreterá um custo muito alto.
Na verdade, o pudor justifica-se porque a sexualidade é uma das dimensões profundas da personalidade, algo de que toda pessoa sadia sabe que não pode tratar com a mesma ligeireza com que se fala do tempo. A degeneração dos costumes tem sido o preâmbulo de uma generalizada degeneração social. Fala-se muito da corrupção que flagela o setor público e lança-se mão da denúncia mais energética e mais pertinaz. Mas já não é mais possível ocultar a verdadeira raiz do câncer que, lentamente, vai tomando conta do organismo social, a crise moral. A situação desenhada com as cores fortes de casos reais é grave. No entanto, justamente em função dessa realidade é que é necessário falar do pudor. Lamentar-se não conduz a nada. Os que condenam os meios de comunicação social, particularmente os eletrônicos, querem que as coisas mudem pela ação dos outros, por decisão das emissoras, por uma intervenção do Estado ou através da censura. Na verdade, padecemos de conformismo crônico. Existe um elo indissolúvel entre o cidadão que suporta a ineficiência dos serviços públicos, o consumidor que aceita um produto adulterado e o telespectador que, passivamente, sofre os efeitos da poluição eletrônica. Todos deixaram de levar em conta a própria liberdade. É importante que a chamada sociedade civil se manifeste, utilizando os instrumentos de autorregulamentação, a legítima pressão sobre as autoridades e a estrutura legal do Estado de Direito. Uma sentença judicial determinando que certo jornal sensacionalista, editado em São Paulo, seja vendido em embalagem lacrada, sempre que houver destaque para cenas de violência, sexo ou emprego de expressões obscenas ou chulas. É uma mostra concreta da eficácia das pressões da sociedade. A sociedade dispõe de inúmeros instrumentos para fazer valer os seus direitos. O Código de Autorregulamentação Publicitária, o Código de Ética da Associação Brasileira do Consumidor e etc. A sua eficácia, contudo, depende de um permanente exercício da cidadania. Uma carta dirigida a um jornal ou um simples telefonema a um anunciante pode parecer providências modestas. Os que conhecem os delicados sensores da mídia, no entanto, sabem da importância dessas iniciativas. Os meios de comunicação social consideram-se os vigias da sociedade, mas quem irá vigiar os vigias? Cada um de nós poderia muito bem nomear-se a si mesmo, no seu papel de consumidor, para essa tarefa. Quando os consumidores tomam a iniciativa, acabam sendo ouvidos. As queixas são consideradas. Às vezes são até mesmo ouvidas sistematicamente. Por exemplo, um método que os editores de jornais têm para decidir como alocar o limitado espaço para as tiras de quadrinhos é deixar de publicá-las temporariamente. Interrompem as publicações de uma tira que suspeitam ter baixa popularidade, para ver quem reclama. Se há poucas queixas ou nenhuma, a tira fica de fora. Se há muitas, é colocada de volta. Chamam essa medida índice de estridência. Os gritos estridentes são atendidos. Portanto, não tenhamos receio de fazer o barulho em algo mais importante que as tiras de quadrinhos. A promoção da virtude do pudor reclama, sobretudo, criatividade. É muito cômodo atribuir à mídia toda a responsabilidade pela falência da educação dos filhos. É ilusório também imaginar que um elenco de proibições governamentais resolva o problema, apesar de constituir um dever ineludível das autoridades públicas. As atitudes da família propondo alternativas estimulantes aos filhos é a única saída. Uma boa seleção de vídeos modernos e tecnicamente bem feitos pode ser a melhor resposta às apelativas prateleiras de certas videolocadoras. E até resgatar o velho hábito de bate-papo em família pode solucionar muitos problemas. Como lembrou alguém,
se a família não cumprir o seu papel, não será a mídia que preencherá esse espaço com a devida competência, e o que resultar como a sequela dessa dose industrial diária de sexo e de comportamento leviano que a mídia despeja em cima de nós, será a consequência direta do nosso conformismo, da nossa omissão e da nossa irresponsabilidade. A batalha do pudor trava-se no âmago da sociedade civil, cobrando responsabilidades, elegendo com consciência os representantes públicos, exigindo uma legislação que respeita a dignidade da pessoa humana, pressionando legitimamente as autoridades. É uma batalha que exige vibra moral e perseverança. E hoje em dia é uma tarefa intransferível e absolutamente urgente.